1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Acha aqui. Amém? Se achou, diga amém. Apesar de tudo, não vos elogiarei quanto à instrução que passo a vos dar agora. Portanto, as vossas reuniões produzem mal e não bem. Em primeiro lugar, porque ouço dizer que há divisões entre vós quando vos reunis como igreja. E até certo ponto acredito que isso esteja ocorrendo. Todavia, se faz necessário que haja divergência entre vós, para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Pois quando vos reunis como igreja, não é para comer a ceia, porque quando comeis, cada um toma antes a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. E dessa maneira, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que não tendes casas para comer e beber, ou de fato desprezais a igreja de Deus, humilhando os que nada possuem? Que vos direi, acaso vos elogiarei por isso? Certamente que não vos elogiarei por essa atitude. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que comerdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, proclamareis a morte do Senhor até que venha. Por esse motivo, quem come o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo, contra o corpo e o sangue. Versículo 28. Examine-se, pois, um homem a si mesmo, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por essa razão, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Contudo, se não tivesses a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos, a fim de que não sejamos condenados justamente com o mundo. Versículo 33. Portanto, meus caros irmãos, quando vos reunides para comer a ceia, aguardai uns aos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, para que quando vos reunis, isso não seja para a vossa própria condenação. Quanto às demais orientações, pessoalmente vos instruirei assim que puder visitar-vos. Se assenta, por gentileza. Queria falar hoje sobre quando um culto faz mais mal do que bem. Dá para você dizer para alguém que está ao seu lado, quando um culto faz mais mal do que bem? Diga para outra pessoa, quando um culto faz mais mal do que bem. Queridos, o que é igreja? Igreja vem da palavra latim ecclesia, que significa tirados para fora. Igreja não é edifício. Igreja não é um lugar onde se reunimos. Igreja é um ajuntamento de pessoas que tem 3 objetivos. Primeiro, adorar a Deus. Segundo, estudar a sua palavra. E terceiro, auxiliar e encorajar os outros irmãos em Cristo. A maior característica da igreja do Senhor Jesus é a koinonia. E o que é koinonia? Koinonia é comunhão, é sentar na mesa, é dividir das mesmas informações. Koinonia é quando você se relaciona com o seu semelhante, porque isso revela o caráter da igreja, é o relacionamento na koinonia, na comunhão. E assim como os irmãos compartilham do mesmo pão, eles compartilham juntos do mesmo Cristo. Isso é koinonia, é comunhão. Então, o versículo 17
Paulo faz uma orientação à igreja, e eu vou dizer para você, esse versículo 17 aqui chamou minha atenção, porque eu nunca tinha me atentado para esse assunto que Paulo havia dito. Esse versículo 17 me intrigou, porque Paulo é bem claro em dizer que as reuniões que eles estavam fazendo, os cultos que eles estavam fazendo, estava fazendo mais mal do que bem. Paulo está dizendo que as nossas reuniões estão fazendo mais mal do que bem. Mas quando é que uma reunião, quando é que vinha o culto faz mais mal do que bem? Eu fiquei me perguntando a isso. Quando é que sentido Paulo está dizendo que um culto faz mais mal do que bem? Eu vou dizer para você, quando o culto faz mais mal do que bem, eu vou dizer para você, é quando eu me reúno como igreja com as motivações do meu coração errada. Então esse culto faz mais mal do que bem. Um culto faz mais mal do que bem quando eu defendo o que é meu, não o que é nosso. Um culto faz mais mal do que o bem quando eu me reúno como um pedinte, para pedir, não para compartilhar. Paulo está dizendo que um culto faz mais mal do que bem quando eu me reúno para ter antes de ser alguma coisa. Paulo está dizendo que um culto faz mais mal do que bem quando as minhas petições são maiores que as minhas adorações ao Senhor Deus. Então eu me reúno como igreja e esse culto faz mal, Paulo diz, quando eu tento converter Deus daquilo que eu quero. Quando eu tento converter o Senhor daquilo que eu preciso, dos meus desejos, das minhas necessidades, porque tudo gira em torno de mim e isso vai me fazer mal. Eu descobri que o maior problema da igreja hoje não são pessoas pensarem diferentes umas das outras. Eu acho até legal você pensar diferente de mim e eu pensar diferente de você. Eu acho até legal isso, as pessoas pensarem diferente. Mas Paulo está dizendo que o maior problema da igreja não é pensar diferente, mas é a maneira que eu vou lidar com meu irmão que pensa diferente do que eu. A maneira que meu irmão pensa diferente de mim, isso vai revelar os meus pensamentos e as minhas intenções, porque maturidade vai me ensinar a conviver com pessoas que pensam diferente do que eu penso. Maturidade revela você pensar de uma forma, eu pensar de outra, mas termos a sensibilidade de conviver juntos, sem um agredir o outro. Isso é maturidade. É você pensar de uma forma, eu de outra, mas todos estão pensando de alguma forma. Só que Paulo diz, vocês podem pensar diferentes uns dos outros, porque isso é bom. Vai revelar quem são os verdadeiros no meio de vocês. Então, é possível ser maduro apesar das diferenças. Ou seja, a Santa Ceia, eu estou falando sobre ceia hoje. A Santa Ceia no tempo apostólico era conhecida como festa ágape, ou festa do amor. Eles se reuniam antes da Santa Ceia, ricos e pobres, e cada um trazia um prato, uma refeição, e todos se assentavam em uma mesa para compartilhar das refeições que cada um trazia. E o objetivo desta festa ágape, chamada ceia no tempo apostólico, era demonstrar o verdadeiro amor que um tinha para com o outro. Era como demonstrar um amor fraternal. Então quem tinha mais ajudava quem tinha menos, e assim os pobres desfrutavam das benesses que os ricos tinham. Só que Paulo está dizendo o seguinte: vocês se juntam antes da ceia, mas os ricos estavam comendo na frente dos pobres. Eles não estavam esperando os pobres chegarem para comer, eles estavam comendo antes que os pobres chegassem e se embriagando. Então Paulo estava dizendo, vocês não têm senso de amor próprio, vocês não têm senso de responsabilidade com o próximo, vocês se alimentam antes que o outro irmão venha. Então esse culto para vocês está fazendo mais mal do que bem, porque não tem propósito. Vocês fazem acepções de pessoas, vocês trazem a refeição, mas cada um come o seu, não divide, não compartilha. Então um culto como esse, onde eu penso só na minha necessidade, me faz mais mal do que bem. E Paulo diz que há uma condição no meio da igreja, por isso que a igreja está adoecida. Por que está adoecida? Por que está sem pujança? Por que está sem força a igreja? Por que está sem encorajamento a igreja? Porque eles se reúnem
com a visão diferenciada da visão que Paulo diz. Não tinha a visão de Cristo, que era a koinonia, que era a comunhão. Então o diabo tem uma estratégia hoje. Qual é a estratégia do diabo? A estratégia do diabo é lutar contra o seu entendimento. Logo, se você tem um entendimento cauterizado, você não desfruta. Se você tem uma mente engessada, se Deus tem que levar 20 anos para tentar te convencer de alguma coisa, é porque o seu entendimento está cauterizado. Se Deus tem que levar 1 ano para tentar convencer que os seus caminhos são maus, a sua mente está engessada, e eu vou dizer quem engessou: o diabo. Se Deus tem que provar para você que você tem que mudar de atitude, mas você não muda, você tem um entendimento cauterizado. Segundo Coríntios 4:4 diz: nos quais o Deus desse século, Deus com D minúsculo, cegou o quê? O entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então aonde habita o Deus do homem? Quando o diabo cega o entendimento de um homem, aonde o Deus desse homem habita? No ventre dele. No ventre dele. Porque você vem para saciar suas emoções, vem para saciar seus apetites, vem para corresponder às suas carências. E aí você olha Jesus sendo levado ao deserto, 40 dias jejuando, ele sente fome. E quando ele sente fome, ele é tentado. Ele é tentado a se alimentar, ou seja, o diabo vai te tentar na sua fraqueza. Porque é o ambiente de confrontação que revela o seu nível de entendimento. Então a relação do homem natural está na expectativa de Deus fazer e realizar as suas carências, não de cumprir o seu chamado. Então o homem natural, ele se reúne como igreja para Deus satisfazer suas carências, seus pedidos, suas vontades, suas petições. Não é para Deus revelar o seu verdadeiro chamado, não é para Deus mostrar o que Ele tem para você. Então Paulo diz que o grande desafio da igreja não é oferecer um ambiente de mudança de comportamento. Igreja não vai mudar o seu comportamento. Paulo diz que o desafio da igreja não é tornar um ambiente religioso onde as pessoas são estimuladas a mudar o seu comportamento, porque a igreja não vai te ensinar a mudar de comportamento. A igreja vai trazer para você um ambiente de transformação. Igreja é lugar onde a graça educa a minha consciência. Você entende? Que igreja é um lugar onde a graça vai educar a minha consciência. Por isso que Romanos 12:2 diz: para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ou seja, precisa estar em um ambiente de transformação para que a graça discipule a minha consciência, para que eu desenvolva a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ou seja, igreja é lugar de sacrificar os meus pensamentos naturais. Então eu me reúno como igreja para sacrificar o que eu penso. Por isso que Romanos 12:1 diz: rogo-vos, irmãos, que pela compaixão de Deus apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É um culto de entendimento, não é só de emoção. Pula de lá, pula daqui, sapateia dali, fogo de lá, fogo no louvor, fogo ali, pega a vitória. É um culto racional onde você senta e a sua mente tem dente. Deus está colocando dente no seu cérebro hoje. Para quê? Para você mastigar. O seu entendimento vai mastigar tudo aquilo que você está ouvindo. Então igreja é lugar de sacrificar a forma que eu penso, porque eu não posso entrar aqui dentro e pensar como eu pensava lá fora. Eu não posso dizer que sou igreja e pensar como se eu fosse do mundo. Então eu entro aqui não é para mudar de comportamento, ser um bom marido, ser um bom filho. Isso é ética familiar, se aprende na sua casa com a sua família. Igreja é lugar de sacrificar seus pensamentos. Logo, cria-se um ambiente de transformação. Logo, a graça discipula a minha consciência. Você está aí? Diga amém. Então eu não posso continuar pensando da forma que eu pensei um dia. Então Paulo está dizendo no versículo 17 que as nossas reuniões estão fazendo mais mal do que bem. Cara, eu fiquei encucado com isso. Quando é que um culto faz mais mal do que bem?
Será que um culto pode fazer mais mal do que bem? Eu vou dizer para você que pode. A partir daquilo que você está sendo ensinado a crer. Então, a partir daquilo que você é ensinado a crer, um culto pode ser pior do que melhor. A partir do que você aprende. Então, se você aprende no sistema, um culto como esse é ruim. Porque você só aprendeu a trabalhar para você, para o seu Deus, para o seu ventre. Então, Jesus diz que um incrédulo é muito melhor do que um mau crente. Porque o incrédulo ele não aprendeu nada, mas o mau crente aprendeu da forma errada. E o problema não é aprender da forma errada, é aprender de uma forma diferenciada. Jesus chamou os fariseus de prosélitos. O que é um prosélito? O prosélito é alguém que aprendeu uma prática. Então ele adotou uma crença. E ele mudou de endereço. É o cara que sai de uma igreja e vai para outra, sai de uma igreja e vai para outra, muda de uma casa e vai para outra. Ele sabe como fazer. E ele aprendeu a fazer a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Então é um prosélito. É isso que as pessoas fazem com a sua necessidade. O que é um prosélito? É só você ligar a sua televisão, você vai ver um monte de pastor fazendo prosélito com a necessidade alheia. Por exemplo, qual que é a sua dificuldade financeira? Faz uma campanha da queda das muralhas de Jericó. Quando a muralha cair, você vai ser abençoado. Isso é um prosélito com a sua necessidade. Qual que é a sua necessidade? É relacionamento financeiro? Então faz o seguinte, vamos fazer uma campanha. Qual campanha? A campanha da prosperidade. Pega a sua necessidade e faz um prosélito. Você muda de igreja, mas não conhece Deus de verdade. E aí você aprende da forma errada. Você aprende, mas não tem a sua mente transformada. Então aprendeu a fazer a coisa diferente e aprendeu uma nova forma de buscar, mas não conhece a Deus. Então mudou de crença, mas não alcançou fé. Diga assim: crença sem fé não serve. Diga assim: crença sem fé não serve. Agora quero que você me escuta com muita atenção. O que é crença? Crença é você acreditar em alguém ou em alguma coisa. Então quando o cara tem crença, ele acredita em alguém ou em alguma coisa. E percebe que hoje todo mundo tem crença, mas pouca gente tem fé. A crise de hoje não é de crença. Todo mundo aqui acredita em alguma coisa. A crise hoje é de fé. Jesus disse em Lucas 18: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Ou seja, a crise não é de crença. A crise é se eu vou achar alguém com fé. Porque os templos estão cheios de pessoas. E muitas vezes não é avivamento. São religiões, ou são pessoas que se ajuntam com uma crença, mas não tem avivamento ali, é só uma crença que Deus pode fazer alguma coisa. Eu quero que você me escute agora. A crença é a forma que eu projeto as minhas expectativas em Deus, de que Ele pode mudar a minha vida, de que Ele pode mudar a minha família, de que Ele pode mudar. Isso é uma crença. Você pega as suas expectativas e projeta em Deus. Isso é crença, não é fé. Crença é a expectativa que eu tenho de que Deus vai fazer o que eu quero. E fé é o conhecimento que eu tenho para que Deus faça o que Ele quer. Eu vou dizer de novo que você está longe ainda. Crença é a expectativa que eu tenho que Deus pode fazer o que eu quero. E fé é o conhecimento que eu tenho para fazer o que Ele quer, não o que eu quero. Você entende que não adianta ter crença, tem que ter fé? Fé é a expectativa que eu tenho que Deus vai fazer o que eu quero. Mas fé é o conhecimento que eu tenho de Deus para fazer o que Ele quer. Então crença é a expectativa de que Deus fará aquilo que eu quero. E aí você oferta, você dizima, você vem à igreja para tentar converter a Deus o que você quer. Para tentar mudar a Deus, porque eu sei quem Ele pode, mas eu não sei quem Ele é. Você sabe que Deus pode, mas você não conhece Ele. Você sabe que Deus é poderoso, mas você não conhece. Porque tudo que você conhece de Deus é crença. Deus pode mudar minha vida, mas e a fé que vai transformar? Porque a fé vai fazer me acreditar em Deus no escuro. Então crença é a forma de se relacionar com Deus por aquilo que Ele pode.
E fé é o conhecimento que Deus é. Conhecimento de que Deus é a minha fonte, o meu rochedo, a minha cidadela, o meu conforto. Você conhece a Deus segundo a sua imagem e semelhança. Você é o que você é porque você é a imagem e semelhança de Deus. Quando eu conheço Deus, eu sei que Ele é, eu sou formado à sua imagem e semelhança, logo sei o meu destino, logo eu sei para onde eu vou. Então eu não tenho que ter crença em Deus, eu tenho fé porque eu sou a sua semelhança, eu sou a sua imagem. Olha para mim, igreja, você é a semelhança, é a imagem de Deus. Você é alguém que tem destino. O céu não é o seu destino. Você não está aqui na igreja para ser salvo e ir para o céu. Você está aqui porque lá é a sua origem. Você vai voltar para a sua casa. Você vai voltar para onde você veio. Você vai voltar para onde você foi gerado. Efésios 1:4 diz que antes da fundação do mundo, antes de ter mundo, Ele te elegeu nele. Você nasceu no ventre da sua mãe, mas quem te elegeu nele foi Deus. A mãe gerou, mas é o pai que dá destino. E o filho não pode ir até que o pai diga que ele pode ir. Eu quero dizer, como seu pai espiritual, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. A gente tem uma visão errada de arrependimento. A gente acha que arrependimento é vir na igreja, oh Senhor, arrependa, eu quero pedir perdão pelos meus pecados, eu quero me arrepender. Esse arrependimento é pessoal. E quando a gente fala de arrependimento, a gente tem que entender que arrependimento é coletivo. Vamos dar um exemplo? Você vai todo dia na padaria comprar pão. Não tem nada de errado comprar pão todo dia. Mas entre você e o pão tem o padeiro. E raramente você prega Jesus para o padeiro. Raramente você fala de Jesus para ele. E a padaria todo dia é normal, comprar pão todo dia é normal. Mas entre você e o pão tem o padeiro. É o padeiro que precisa de Jesus. E aí quando você vai dizer, pai, arrependa, quero perdão dos meus pecados, não é só o pecado individual, é o pecado de não ter visto o seu semelhante. É o pecado de você ir no posto de gasolina, abastecer o carro e nem olhar para a cara do frentista. Não é vir para dizer, pai, perdoa porque eu sou um homem mau. Deus sabe que você é mau, e Ele só vem porque você é mau mesmo. Se fosse bom, Ele não vinha. Se você fosse bom, se eu fosse bom, Ele nem estaria comigo, porque eu sou bom, então logo se eu sou bom tem que ter um céu pessoal. Então arrependimento, querido, não é um arrependimento individual. A gente conhece muito pouco de arrependimento, lê uma coisa ou outra e acha que a gente é o detentor do arrependimento. Arrependimento é porque a gente não vê o irmão, e se eu não vejo o irmão, logo sou um homicida. Porque eu assassino ele todo dia que eu vou na padaria e não falo bom dia para ele. Mas a gente é crente. Então esse culto faz mais mal do que bem. Porque se eu estou no reino, eu sou o corpo, eu sou coinonia, me ajunto como igreja, eu tenho que ser igreja lá fora, não aqui dentro. Então eu quero que você é uma pessoa inteligente. Eu estou me sentindo à vontade aqui porque eu sei que você está me ouvindo hoje. E eu não vim mexer com as suas emoções. Eu quero que você me escute. Eu vou fazer 2 perguntas para você e você responde para mim. Qual palavra você associa mais com fé? Quando eu falar fé, qual palavra vai associar mais para você? Confiança ou conhecimento? Pode falar. Vamos lá de novo. Quando eu falar fé, na sua mente, o que você associa? Confiança ou conhecimento? Pode ser mais forte? Pode ser mais forte? Todos aqui estão errados. Porque a fé testemunha a confiança, mas o que sustenta a fé é o conhecimento. Por isso que está ficando complicado para muita gente, porque as pessoas estão tentando confiar em quem não conhece. Você não conhece, quer confiar, isso é crença. Você entende ou não? Aleluia! As pessoas estão tentando confiar em quem não conhece. Porque a fé testifica a confiança, mas o que legitima a fé é o conhecimento. Você conhece, logo tem fé. Se você confia, não necessariamente você conhece. Então tem gente que confia em Deus, eu confio, e faz o sinal da cruz e reza, e pula, e paga a promessa, e vem para a igreja. Ele confia, mas ele não conhece. E você não consegue conhecer Deus aqui, cara.
Você não consegue conhecer Deus dentro do templo, porque no templo todos são santos. Olha para alguém que está do seu lado, tudo santo. Mas no lar muitos são hipócritas. Hoje tem muita gente que sabe que Deus pode, mas não conhece quem Ele é. Então Paulo está dizendo que essas reuniões fazem mais mal do que bem. Sabe por quê? Vamos voltar para o texto? Eles se reuniam para comer. Eles se reuniam para ceia, para um comer a refeição que o outro trazia. Então Paulo está dizendo o seguinte, que aquela reunião estava fazendo mais mal do que bem. 1 Coríntios 11, 20, de sorte que quando ajuntais no lugar, não é para comer a ceia, porque quando comeis, cada um toma antes do outro para a própria ceia, e assim fica um com fome e o outro se embriaga. Não tendes porventura casa para comer? Paulo está dizendo, cara, vocês vão se reunir para comer do pão juntos, e aí vem alguém e come primeiro, então come em casa. Você está com fome? Come em casa. Ele está dizendo o seguinte, vocês não podem vir para a ceia, trazer cada um prato, e o rico tomar a frente do pobre. Porque se você toma a frente do pobre, você come na sua casa. Paulo está dizendo isso. E por que eles comiam antes dos outros? Porque o Deus deles era o ventre. Eles estavam ali para satisfazer os seus desejos. Então fé não é para receber, mas a consciência que se forma a partir daquilo que eu recebo. E a fé me dá condições de eu entregar aquilo que eu recebi sem reter. Então fé não é para receber, fé é a consciência que eu tenho para dar. Sabe por que você é avarento? Você não consegue se desfazer de uma meia furada? É porque a sua fé é para ter, não é para compartilhar com ninguém. Tem gente que quebra o copo, irmão, ele toma a água no copo quebrado, para não jogar fora. Porque a sua fé é só para você. Eu tenho fé que Deus vai me dar um carro, o budista também tem. Eu tenho fé que eu vou trocar de casa, o espírita também tem. Eu tenho fé que eu vou dar uma volta financeira, o ímpio também tem. Fé para ter, qualquer um tem. Agora fé para dar, para compartilhar, para se reunir como igreja, não na igreja, é só para quem tem o entendimento de que o Senhor está transformando a sua vida de dentro para fora. Então se você é crente e você tem uma crença, é só isso que você tem. Não, eu tenho fé em Deus, pastor. Você só tem uma crença, meu amigo. O crente vive de crença, o justo vive de fé. E por que eu sou justo? Para fazer justiça na vida de alguém. É para exercer justiça na vida de alguém, para que eu faça o tzedaká, o dar ao próximo, ao dar ao necessitado, abraçar a viúva, abraçar o pobre. A fé é para me ensinar a repartir com quem não tem. Que tipo de fé que é essa? Que alguém diz assim, ô pastor, antigamente eu tinha uma casa só, agora eu tenho 4 casas. Cheguei aqui na igreja, estava assim, 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 eu sou fulano de tal. Eu nunca vi ninguém pegar no microfone e falar, pastor, eu cheguei aqui com uma casa, Deus me deu 10, aí eu peguei 9 e dei. Pastor, eu cheguei aqui, tinha uma caminhonete, agora eu tenho 3 caminhonetes e um jet ski. Essa fé eu não quero. Fé só para ter não é fé. Fé é para compartilhar. Fé é para te ensinar a dividir. Agora dá sua atenção para mim. Chegou um irmão, pastor Mário. Era 2 compadres. Você tem um compadre? Você conhece essa de família isso aí, né? O compadre chegou no outro e diz assim, ô compadre, se você tivesse 3 fazendas, você daria uma para mim? Aí o compadre pensou bem e falou, eu acho que eu daria uma fazenda para você. Dá, você é meu compadre, uma fazenda te dava. Aí falou, compadre, deixa eu te fazer mais uma pergunta, você me daria uma caminhonete sua se você tivesse 3 caminhonetes? Aí o compadre pensou, falou, daria uma Hilux para você, poxa, eu ficava com 2, te daria uma. Pô, daria sim, com certeza. Aí o compadre disse, mas deixa eu te fazer outra pergunta. Se você tivesse 3 mulheres, você daria uma para mim? Aí o pai falou, cara, isso é pesado, 3 mulheres, eu não sei, é uma suposição, mas se eu tivesse, eu te daria. Ô compadre, só a última pergunta. Se você tivesse 3 cavalos,
Você me daria um? Aí o compadre falou: 3 cavalos? Daria não. Por quê? Porque 3 cavalos eu tenho. Não, aí não dá, porque eu tenho um cavalo e vou ter que te dar um cavalo. Eu tenho um trem, vou te dar um, vou ficar só com 2. Então essa esquece. Ou seja, ele só daria o que tinha, o que não tinha. Você entende que as nossas reuniões fazem mais mal do que bem? Porque nós estamos vindo para aprender a ter, não para repartir. Estamos vivendo a era do receber, não do repartir. A gente vem hoje como irmão tomar vinho e comer o pão só para fazer a ceia. O ritual do crente domingueiro que só vem na ceia, tomar o pão e o vinho e acha que isso que você é espiritual. Você não é espiritual, cara. Porque tem 2 pessoas que te levam para o monte: ou Deus ou o diabo. Deus te leva para o monte para você sacrificar. O diabo te leva do monte para você receber. Se você vai no monte hoje, você tem que pegar uma fila para oração, né? Porque está todo mundo buscando alguma coisa de Deus. Não todos, mas grande parte está buscando receber alguma coisa. Quem leva você para o monte para receber alguma coisa é o diabo. O diabo te leva para receber, Deus te leva para você ser o sacrifício. Se prostrado me adorar, te darei tudo isso. Percebe? Que quem leva para receber alguma coisa é o diabo, é o inimigo. Então tem 2 pessoas que podem te levar para você para o monte: o diabo ou Deus. No caso de Jesus foi ao contrário. Quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito. E quem levou ele para o deserto, para o monte, foi o diabo. Então às vezes a gente pensa assim: não, Deus vai me levar para a igreja, e quem vai me levar para o deserto é o diabo. Não, é o contrário, irmão. Muitas vezes o diabo te leva para a igreja, porque até ele tem pena de você. Ele fala: vou levar você para a igreja para ver se você muda de vida. Você não muda nunca, eu vou te dar uma força para você mudar de vida. Vai lá na Sara das Nações lá, que o chicote vai pegar no seu lombo. Vai, rapaz. Até o diabo prega para você às vezes: ó, não pode fazer isso aqui não, hein? Você é crente, hein? Você nunca ouviu essa voz? Olha, não entra nesse site não, você tomou ceia, hein? E é ele que está pregando para você. Arrependimento. Então quando Deus leva alguém para o monte, é na perspectiva de sacrificar. E quando o diabo leva alguém ao monte, é na perspectiva de receber alguma coisa. Então hoje você tem que pegar senha para ir orar, cara, porque os montes são cheios de gente que só está para receber, para receber, para receber. Então a nossa crença é tentar converter a Deus. Já percebeu? Que tem oração que a gente faz que é para tentar mudar a Deus. Agora escuta aqui: eu quero, mas eu não posso. Deus pode, mas não quer. Eu quero muito, mas eu não posso. Deus pode, mas não quer. O que a gente faz? Vem para a igreja para tentar convencer quem pode, mas não quer, do que eu quero, mas não posso. Ah, vou fazer uma campanha. Eu não posso, eu quero, mas não posso, para tentar mudar quem pode, mas não quer. Não, fazer um voto, pastor, um voto. Vou fazer um voto, sabe para quê? Para tentar mudar quem pode, mas não quer, de quem quer, mas não pode. Ou seja, Deus é bom, mas não quer me dar, e eu sou bom, mas não posso. Então a fé dessa pessoa é para converter alguém ou alguma coisa daquilo que pode. Aí você vê o seguinte: as pessoas vão para o culto como se a última parte convertida do culto fosse Deus. Então as pessoas hoje, elas fazem jejum. E jejum não é dieta. Você está aí ou não? Jejum não é dieta. Não é comer menos. Jejum, querido, é você comer de outro alimento, para que no final do jejum você conheça mais a Deus do que você conhecia antes. Jejum não é abstinência de alimento. Jejum é para fortalecer o seu espírito. Só que tem gente que fala assim: vou jejuar. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer?
Aí no final do jejum, Deus vai olhar para você e vai dizer: cara, eu não sabia o que eu ia fazer com a sua vida, mas você jejuou, agora tem uma estratégia para você. Cara, eu não sabia o que eu ia fazer com o seu casamento, mas você jejuou, agora eu já sei. Poxa, você me converteu. O jejum não é para isso, cara. O jejum é para você entrar em um jejum e você sair conhecendo mais a Deus do que você conhecia antes. É você saber quem você é antes do jejum e depois do jejum. Ou seja, ainda nós estamos nos reunindo ainda para buscar um Deus que pode tudo. É fácil, olha para mim, querido. A gente jejua para tentar mudar a mão de Deus. Deus não quer movimentar a mão dele sobre você. Quando você jejua, é para movimentar a sua mão sobre ele. Quando a sua mão articula, você ajuda o próximo. Quando a mão de Deus articula, ajuda você. Então Deus quer que a sua mão articule em relação ao próximo, não só em relação à sua vida. Então, olha para mim, todos que estão aqui hoje, nós estamos olhando para um alvo. Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? É engraçado, está todo mundo olhando para Cristo, mas ninguém olha um para o outro. O irmão do seu lado talvez está sem pão em casa, sem leite em casa, sem comida em casa. Eu vou olhar para Cristo. Meu irmão que está do meu lado, ele vai trabalhar amanhã e se vira. As minhas expectativas supridas é o suficiente. Então por que as nossas reuniões estão fazendo mais mal do que bem? Porque cada um se reúne e coloca as suas necessidades na frente dos outros. Cada um traz o seu pedido para Deus. Cada um traz a sua necessidade. Então cada um come o seu pão apressadamente. Paulo está dizendo o seguinte: por que vocês não esperam os irmãos chegarem? Paulo está dizendo o seguinte aqui, ó. Por que vocês não esperam os irmãos chegarem para vocês comerem junto? Por que vocês comem o pão apressadamente? Por que vocês não esperam o pobre chegar e dividem o alimento com o pobre? Paulo diz: cara, vocês estão chegando no templo para vocês comerem antecipadamente que os outros. Então esse culto aqui não me agrada. Versículo 17, você não falar que não está na Bíblia. Quando é que um culto não agrada a Deus? Versículo 17, 1 Coríntios 11, 17. Quando você se reúne de uma forma diferente. Então nós nos reunimos, comemos o pão rapidamente e vamos embora, e não conseguimos tratar da diferença um dos outros. Então qual é a maneira que funciona a minha fé? Quando eu exercito a minha fé para ouvir a Deus. Quando eu coloco a minha fé em prática. Então Paulo está usando a figura da ceia aqui, que é uma figura simples e pedagógica, para nos ensinar que ceia não é só tomar do suco e comer do pão, mas é para ensinar a natureza da fé, que é para aprender a entregar, não receber. Quando ele diz assim: fazer isso em memória de mim. Então o maior ensino da ceia não é ensinar a gente a comer junto da forma certa, mas é entender e relembrar a missão de Cristo e a refeição que ele fez. Então, mesa de Santa Ceia não é para a gente comer, é para a gente repartir. Posso falar um negócio para você? Se você tivesse uma única refeição, você se assentaria na mesa para comer com quem fosse te trair? Jesus sentou. Jesus veio ao mundo não é para te ensinar a ser abençoado, é para te ensinar como ser traído. Como fica a sua fé quando você é traído? É que você está longe ainda. Posso ouvir um amém, gente? Como é que fica a sua fé quando você é traído? Você continua sendo fiel em meio a um mundo injusto? Ou você vai fazer justiça como você acha que tem que ser feito? Porque a ceia era para ser uma escola de justiça, mas foi uma escola de juízo. Repara aqui você, vamos dar um exemplo de você. Está passando o cálice da ceia. Estou falando só de ceia hoje, tá? Aí você fala assim: cara, estou em pecado. Se eu não pegar,
a igreja me joga no inferno. Porque eu não peguei, o irmão fala: ih, tem BO ali. Tem, não tomou ceia, hoje tem BO. Mas se você pega e toma, você na sua mente você fala: mas Deus, se for me lançar no inferno, vai demorar um pouco mais, porque Ele é misericordioso. Então o lugar que era para exercer justiça, hoje se torna, exerce juízo. Porque a igreja faz juízo em um pedaço de pão. Quem pega, quem não pega, quem tomou ceia, quem não tomou ceia. Eu não vou tirar a sua ceia, porque a ceia é tudo que um pecador tem para se religar com Cristo de novo. A ceia é a sua ponte de ligação com Deus. Se eu tiro a ceia, eu te mato, meu irmão. Não, pastor, a gente é tradicional. Você tirou a ceia do pecador, você matou ele. Aleluia. Porque quem não tem crise, querido, se aprova. É o cara que pega o pãozinho da ceia. Ele pega o pãozinho da ceia assim, em 5 minutos ele ora. Ele se acha tão justo que ele fala: é, pai, jejuei esse mês, orei esse mês, dizimei esse mês, sou o cara, vou tomar o pão. 5 minutos ele se examina. E aí ele morde de Jesus. Agora eu quero que você faça uma reflexão. Se o cara em 5 minutos pega a ceia e toma e morde de Jesus, em 5 minutos, porque ele se acha digno, será que esse cara não vai morder a mulher dele um dia? Será que esse cara não vai morder os amigos dele um dia? Se ele se acha tão digno que em 5 minutos ele faz uma reflexão de morder Jesus, sem auto se examinar, esse cara vai morder alguém quando passar na frente dele, porque ele se achou justo. Então a verdadeira ceia é me fazer... isso aqui eu não sei se eu vou falar não. A verdadeira ceia vai me preparar para eu partilhar do pão com quem vai me trair. Alguém vai ser traído esse mês ainda, em todos os âmbitos, sei lá, na sua empresa, em algum lugar. Você vai aprender hoje que essa pessoa que te traiu, ou que está te traindo, que está te lesando, que está te perturbando, é o seu carrasco. Diga assim: carrasco. Alguém consegue se crucificar sozinho? Você consegue subir na cruz? Você vai pegar sua mão, esticar, bater o preguinho, esticar a outra, bater o preguinho? Consegue? Sim ou não? Você tem que ter um carrasco. E essa pessoa que te difama, te persegue. Um já pegou aqui, ó, um está longe, os outros estão longe. Vou falar de novo. Essa pessoa que te maltrata, que te pisa, que está na mesa, que está vendo o pão sendo partido, que está te traindo, é o seu carrasco. E quando você é curado, você não quer que o carrasco vá embora, você quer que ele fique. Porque antes de ele ir embora, você vai dividir o pão com ele. Vem cá, meu irmão, come do meu pão primeiro, depois você vai e faz o que você tem que fazer, vai lá me vende. Na verdade, o carrasco que te crucifica é o mesmo Judas que te trai. E quando ele te trai, ele te ajuda. Eu descobri que quem me persegue, quem me maltrata, quem fala mal de mim, quem me difama na internet, quem fala mal da minha igreja, quem fala mal da minha família, é meu melhor amigo. Porque ele me impulsiona para a cruz. Ele fala mal de mim e eu vou orar mais. Entende que é meu amigo? Quem me impulsiona para a cruz, me faz orar mais, é meu amigo. E quem me tira da oração é meu inimigo. Então tem amigo que é disfarçado, que é pior do que amigo. Tem gente que te maltrata, que é melhor do que quem te abençoa. E quando você está curado, irmão, você não se preocupa com isso. Então a verdadeira ceia vai me preparar para partilhar do pão com quem vai me trair. Esteja preparado, porque os dias são maus. É pai contra filho, filho contra pai, amigo contra amigo, patrão contra funcionário, funcionário contra patrão. Olha, irmão, tem uma crise instalada no mundo e você está de chapéu dormindo ainda. Aprenda a compartilhar com quem vai te trair, porque Deus vai preparar um monte de pessoas que vão passar na sua vida, que nem Judas, vão te impulsionar para a cruz, vai abrir feridas em você, mas você está maduro e se reúne como igreja, tem a mentalidade agraciada, a graça doutrinou o seu entendimento, e você vai aprender a compartilhar o pão com quem vai te trair. Levanta a sua mão em nome de Jesus.
Nós não vamos nos ofender com quem nos traiu, nós vamos compartilhar o pão com eles, porque ceia fala de compartilhar pão com quem traiu, ceia fala de compartilhar pão com quem vai negar, ceia fala de compartilhar pão com quem vai abandonar no dia mau. Eu estou profetizando em nome de Jesus, a nossa geração vai amadurecer, não uma fé para conquistar, uma fé para conhecer a Deus no escuro, no claro, na igreja, falo da igreja, da padaria, no mercado. Vamos conhecer Jesus. Faça um autoexame de si mesmo hoje. Eu quero que você faça um autoexame das suas motivações, mas faça um autoexame rigorosamente das suas motivações. Paulo diz: é errado se juntar para comer sem compartilhar. Porque o pão é nosso, não é seu. O Pai é nosso, não é meu. Quando eu divido o Pai e o pão, eu entendo o que é ceia. Você tomou ceia a vida inteira, talvez sem saber o que é ceia. Ceia não é vir tomar ceia, ceia é compartilhar do corpo e do sangue na mesma mesa, que um vai te trair, o outro vai te vender, mas não vai mudar quem você é. Não mudou Jesus, não fez ele mudar. Esse cara não vai mais estar comigo, essa moça aqui me judiou. Não, ele falou: cara, deixa ele embora, fica tranquilo, o que você tiver que fazer, faça agora. Então eu não tenho direito de tomar a ceia sem repartir com você, porque a igreja primitiva era tudo nosso, tudo em comum. Deixa eu perguntar para você: o seu carro é seu ou é nosso? Hã? Sua empresa é sua ou é nossa? Seus filhos é seu ou é nosso? Seu casamento é seu ou é nosso? Porque a minha esposa sacrifica a minha vida por você. Então logo o casamento é nosso, porque se eu estou aqui te servindo, ela sacrificou o meu tempo e o tempo dela para eu te servir. Então é nosso. O seu dinheiro é seu ou é nosso? Porque se for seu, não é igreja primitiva, é império babilônico, é Babel, vai cair, vai tombar, é Babilônia, vai ceder, uma hora vai ceder. Responde: o seu casamento é seu ou é nosso? Agora escute isso aqui, porque se for seu, eu tenho uma notícia para te dar. O que é santidade? Santidade é repartir o pão e depois comer. Isso é santidade, é pegar o pão, repartir e depois comer. O que é pecado? É fazer igual a Eva fez: comeu primeiro, depois repartiu com Adão. O que é santidade? É pegar do pão, repartir. A Bíblia diz: e tendo repartido, deu. O que Eva fez? Comeu primeiro, depois repartiu. Isso é pecado. Então fé não é para eu conseguir, querido. Fé é para você pensar depois em você. O que você chama de fé hoje não é fé, é superstição. Te ensinaram que fé é pensamento positivo. Vai prestar uma faculdade? Vou fazer vestibular. Tenha fé, menino. Não é? Minha avó dizia isso: tenha fé, Diego. Mas eu nem estudei. Aí você transfere o problema de você não ter passado na faculdade porque Deus não estava do seu lado. É o cara que ficou 50 anos da vida para correr atrás de uma coisa, mas nunca correu porque é preguiçoso. Depois fala: Deus nunca foi comigo. Deus é... Porque a sua fé é crença, é superstição, não é fé. Então diga assim: eu desenvolvo a minha fé naquilo que eu reparto. Naquilo que eu reparto. Deixa eu terminar para você. A gente fala muito de salvação hoje. Sim ou não? E crente não tem que aprender como se salvar. Crente tem que aprender a como se perder. Mateus 8,35 diz: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem quiser perder a sua vida por amor do Evangelho, salvá-lo-á. Então eu aprendo a se perder em favor dos outros, que eu me salvo. Vocês estão aí? Eu estou me sentindo sozinho hoje. Não, tem que falar de salvação na sua igreja, pastor.
Estou falando de perdição para vocês. Porque quando você perde a sua vida em amor ao próximo, você se salva. Isso é muito violento, isso aqui. Aprendendo a se perder em favor dos outros que eu me salvo. Quem auto se salva é salvo porque por mérito, meritocracia. Agora quem perde a sua vida para salvar alguém, esse está debaixo da salvação. Então quando eu tento me salvar, eu me perco. Se eu tentar te salvar, irmão, só com doutrina, só com teologia, só com livro dos puritanos, reformadores, escola de profeta, internet, se eu tentar te salvar só com isso, eu me perco. Agora quando você se salva e perde a sua vida por alguém, você se salva só. Você está entendendo? Diga amém. Diga assim: quando eu me perder por amor de alguém, eu me salvo. Diga assim: o meu problema é que eu não quero me perder por amor de ninguém, para guardar minha salvação. Então entende que as nossas reuniões são mais cruéis, porque nos ensina somente a comer e não a repartir. Quero terminar aqui. Paulo está dizendo o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão. Aleluia. Como é que alguém na noite que vai ser traído tem pão? É alguém que se prepara para o dia mau. E logo após haver dado graças, partiu. Entende que ele não comeu antes, ele partiu primeiro. A igreja de Corinto está fazendo o quê? Estava comendo antes, sem repartir. E do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, e esse cálice da nova eterna aliança. Ele diz: fazer isso todas as vezes que comeres em memória de mim. Por todas as vezes que comeres esse pão, proclamareis a minha morte até que eu venha. Por esse motivo, quem come e bebe do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo. Aí versículo 18 eu termino para você colocar de pé. Examine-se, pois o homem a si mesmo. É o autoexame de quem eu sou. É você tirar a trave, o cisco do seu olho, não do irmão. E aí na sequência você vai comer do pão e vai beber do cálice. Essa é a ceia. Vamos colocar de pé, queridos. Aleluia. Nós vamos ceiar hoje. Quero que você pegue nas suas mãos o cálice. Aleluia. Eu sinto uma graça muito grande de Deus aqui hoje. Eu sinto o Senhor falando no nosso coração. Aprenda a repartir com quem não tem. Aprenda a dar aos pobres. Não se ofenda se alguém na sua mesa te traiu. Faz parte da ceia. Faz parte da maturidade. Faz parte do seu caminho à cruz. A coisa mais linda que existe no mundo é quando a gente perde a nossa vida para salvar alguém. É quando a gente se permite gastar para que alguém seja encontrado. O pai do filho pródigo disse: meu filho estava perdido e foi achado. Ele estava morto e reviveu. Vinde, alegremos com ele. Olha, vou pegar um novilho que foi preparado para você, meu filho. Eu quero dizer para você que você está sendo preparado para noites traiçoeiras. Você está sendo preparado para muitas pessoas passarem por você. Você é um rio, as pessoas vão passar por você. Eu disse isso na reunião de pastores na sexta-feira. Eu sinto que esse ministério é um aeroporto. Eu sinto que nós estamos sendo preparados para algo muito grande. Daqui 5 anos, eu acho que a nação brasileira vai ser alcançada muito mais do que já é. Mas está nascendo um celeiro de unção nesse lugar. Eu quero dizer para você que nós estamos nos sentindo como um aeroporto. As pessoas descem aqui, se alimentam, abastecem, sobem e voam, viajam. Elas vão alcançar outros territórios. E as pessoas que vão descer sobre esse aeroporto vão se alimentar do que se nós estamos feridos, machucados? Se nós não temos celeiros, pães para repartir, se não temos o vinho para trocar o cálice com o outro?
Do que adianta nos reunirmos como igreja se não dividirmos o pão, se olhamos para Cristo, mas não olhamos para os irmãos que estão à nossa volta. Se você veio para adorar. Se você veio para buscar. Deus está te pregando. Oh, Espírito Santo. Nos ensina, Pai, a sentar na mesa com os traidores. Nos ensina. Nos ensina a lavar os pés de quem precisa. Não nos deixe ser Judas na vida de ninguém, Pai. Senhor, a nossa fé. Eu quero que você tome essa sem lágrimas.